Arthur Moraes, Rádio Super. Filipão, de novo, dentro de casa, o Cruzeiro teve que correr dobrado e, mesmo assim, não conseguiu evitar a derrota. Não se pode negar que oportunidades existiram até para virar o jogo. Difícil explicar esse drama que continua acompanhando o time jogando no Mineirão, Filipão? É difícil explicar. A gente quer ou tenta fazer com que as coisas fiquem um pouco melhores para o nosso grupo quando a gente sai e joga uma partida muito correta, como jogamos contra a Chapecoense. E aqui sempre nos últimos 3 jogos saímos aos 3 minutos, aos 4 minutos, aos 10 minutos tomando gol, coisa que faz com que a nossa equipe fique totalmente desorganizada. Nós sabemos que temos algumas dificuldades na equipe, sim, principalmente no aspecto psicológico, nesse aspecto de jogarmos aqui e propormos o jogo, mas esses gols aos 3, aos 4 minutos fazem com que a nossa equipe se desarvore. E não adianta, nós sabemos disso, vamos trabalhar em cima do projeto que temos, em cima da situação atual, para melhorar em algumas situações, principalmente quando jogamos aqui, porque fora temos um posicionamento melhor, e esperar que as coisas corram bem até o final para atingirmos o objetivo. Felipe, Sulimar na Rádio Inconfidência e da Rede Minas de Televisão. Qual foi o principal erro do Cruzeiro hoje na partida contra o Confiança? Foi um erro de marcação? Os jogadores acabaram ficando sem confiança depois de terem sofrido os 2 gols e não conseguiram chutar a gol. O goleiro do time adversário estava praticamente machucado, não conseguia chutar e ninguém conseguia chutar a bola ao gol ou enxergar essa situação do goleiro. Isso tudo também pesou para que o Cruzeiro não saísse vencedor desse jogo aqui hoje? Não. Vocês estão analisando de uma forma que é absolutamente um pouco diferente do que a gente analisa. O goleiro não estava machucado, ele fazia o seu trabalho. Ele é inteligente, é um jogador já vivido, experiente, sabia fazer o tempo necessário, e aí vai catimbando. Ele está certo, ele fez o correto para a sua equipe. Nós fomos perdendo, criamos aí 3, 4 oportunidades muito boas para fazer o gol, empatar, ou até depois, se tu empata, tem até uma possibilidade de crescimento psicológico e tudo mais, mas nós não conseguimos, e eu não consegui, deu a oportunidade à equipe do Confiança de trabalhar a bola tranquilamente, fazer o uso do resultado, perdemos, e agora vamos ter que organizar novamente essa equipe para o jogo contra o América, quarta-feira. Felipão, Samuel Venâncio da Rádio Itatiaia. 2 situações. A primeira, a opção pelo Patrick Bray como titular na lateral esquerda, mostrando mais uma vez dificuldade muito grande na marcação, sendo envolvido pelo adversário, e por que não o Matheus Pereira. E uma outra, o Giovani Meia, como que tem sido o aproveitamento dele nos treinamentos? Qual que é a sua ideia para o jogador? Ele que é um meia de criação e até hoje não recebeu nenhuma oportunidade contigo nesta Série B, nesses 8 jogos até aqui. Obrigado. Bem, quando eu cheguei, ele tinha 6, 7 quilos acima do peso. Ele tinha quando ele chegou, ele tinha, parece-me, um percentual de gordura muito grande, e aí foi perdendo, além de perder peso, perdeu sua condição física, foi readquirindo. Nesses últimos 15 dias, ele está em condições para que a gente o possa colocar. Mas eu tenho outros jogadores que vêm treinando, vêm jogando com qualidade, e é uma oportunidade que, quem sabe, vai aparecer mais tarde. Quanto ao Patrick, vocês viram que o menino, o lateral esquerdo, que o Matheus, ele não tinha condições para jogar o jogo todo. Ele vem treinando há 4 dias, ele esteve machucado,
além de machucado, ele passou por algumas dificuldades e ele vai aos poucos readquirindo sua condição para que tenha uma possibilidade de jogar o jogo todo. Então, não adianta a gente colocar o Matheus apenas por colocar, quando o Patrick, que vinha jogando razoavelmente bem, vinha cumprindo aquilo que a gente pretende, vinha conseguindo resultados e tudo mais. Então, uma equipe não perde somente por um jogador, perde porque todos nós erramos em alguns aspectos e pronto. Lima, Rádio Minas. Filipão, o Cruzeiro nos mostrou hoje, tomou um gol até muito cedo, se abalou, tomou o segundo bem rapidinho, ficou mais abalado ainda. Queria saber de você o quanto essa questão emocional, essa pressão que o time vive, atrapalhou hoje e tem atrapalhado até no campeonato. O quanto isso pode pesar daqui para frente. Eu também queria saber como é que a CBF faz essa escala de árbitros. Vai jogar um time lá de Sergipe e vem gente do Pará para apitar. O pênalti poderia ser dado pelo árbitro, que estava a 5 metros do lance. Ele mandou seguir a jogada. A menina que estava aqui fora a 20 metros deu o pênalti. No jogo passado, em Chapecó, o árbitro que estava a 5 metros deu o pênalti. E o Bandeira a 20 metros não deu o pênalti. Então é uma coisa assim bem estranha para a gente entender. E fica difícil para a gente entender os critérios da CBF em relação à arbitragem. E se nós olharmos detidamente o lance do primeiro gol, vocês vão ver que o Manuel foi empurrado, tropeçou. Vocês têm na televisão isso. Ou nós vamos mostrar para a CBF, ou vamos ficar aí ouvindo e perdendo alguns jogos, ou porque está um pouco mais difícil do que a gente imaginava. Quanto à questão emocional, vocês têm toda a razão. Nós perdemos, acho que desde o início do campeonato até agora, uns 20, 22 pontos, por 23 pontos, por aí, aqui em casa. Então é uma questão que a gente trabalha, mas não é de um dia para o outro. Muitas vezes é o sistema que o jogador enfrenta no campo, porque acredita que por ser o Mineirão vai ter mais possibilidades, quando não é assim, não existe público, não adianta nada. E nós vamos trabalhando na medida do possível para melhorar esse aspecto, mas não vai ser de um dia para o outro e nem, acredito eu, até o final dessa temporada. Nós vamos penar um pouco para montar uma situação que a gente possa jogar aqui e realmente fazer uso da nossa casa. Felipão, boa noite, Luiz da Rádio Itabira. Na terça-feira o Cruzeiro apresentou um bom futebol. Hoje, mais uma vez, aquela oscilação que vem se tornando constante. Mal no primeiro tempo e na segunda etapa, bem melhor. Pelo que apresentou, principalmente nessa segunda etapa, ficou aquele gostinho de... faltou aquele um pouquinho de capricho para pelo menos pontuar neste campeonato? Pode ser que faltasse isso, mas eu acredito que a equipe do Confiança jogou dentro das suas pretensões corretamente, obteve a vitória, fez os 2 gols. Nós não concordamos com o lance do primeiro gol, não concordamos com o lance do segundo gol em relação a tudo que aconteceu, de como foi marcado, mas isso acontece, os árbitros também às vezes vêm de uma forma e nós interpretamos de outra, então não adianta ficar... Quem tem que mostrar isso ao público e à CBF são os nossos dirigentes, que tendo tudo pronto e documentado, apresentam para que a gente saiba quem é que vai apitar daqui uma semana, daqui um mês, daqui 2 meses, daqui 5 meses ou 1 ano, e a gente saiba bem como se comportam as arbitragens. Então, é só isso. Eles ganharam porque fizeram os gols e nós não fizemos. Se foram lances que nós achamos que foi, não interessa, eles fizeram os gols.
Filipão, boa noite. Diogo Medeiros, da Rádio 98 FM. Infelizmente, a sua primeira derrota, né, nesse retorno ao Cruzeiro. Mas eu queria saber, Filipão, dessa diferença brusca, gritante, né, do Cruzeiro do primeiro tempo para o Cruzeiro do segundo tempo. No primeiro tempo, um time nervoso, um time que não conseguiu encaixar seu futebol, errando muitos passes, tomando 2 gols, né, se eu não me falha a memória, o terceiro jogo seguido do Mineirão, que o Cruzeiro sai atrás do placar, né, jogando no Mineirão. E no segundo tempo, uma equipe completamente diferente, uma equipe com volume de jogo, aguerrida, partindo para cima, marcação alta, sufocando os adversários. Eu queria saber o que se deve essa diferença brusca no futebol. E se isso tem a ver com a entrada do Matheus Pereira, que trouxe uma segurança muito grande ali e um volume de jogo pelo lado esquerdo. Muito obrigado. Não tem nada a ver. Nós temos que analisar o contexto. Estava 2-0, nós fizemos 3 substituições e essas 3 substituições, já estando o resultado de 2-0, se comportam mais à vontade porque o adversário já tem o resultado feito. E aí a gente vai ter um pouco de pressão a mais e um pouco vai tirar a pressão daqueles que estão entrando, vai melhorar a equipe. E foi o que aconteceu. Embora nós tivemos o lance do Ayrton no primeiro tempo, quando estava 1-0, se não fosse o cruzamento para trás, um tapa para trás, 2 nós faríamos o gol. A bola passou pelo chute do Ayrton ao lado. Tivemos a cabeçada do Potker, que foi mortal, nem se mexeu o goleiro adversário, mas passou ao lado. Quando nós poderíamos ter tido já no primeiro tempo uma situação até de 2-1, de empate, e aí a gente poderia ter melhorado ainda mais no segundo. Mas, infelizmente, fizemos o nosso gol cedo e não conseguimos fazer os gols que queríamos. Tivemos uma cabeçada do Thiago, tivemos a cabeçada do Potker dentro da área, e aí melhoramos sim, mas não melhoramos a ponto de conseguir empatar, conseguir fazer alguma coisa para ganhar. Boa noite, Felipão. Guilherme Macedo, setorista do Cruzeiro no GE. Globo. Confronto entre Cruzeiro e América, que é o próximo do time na Série B, vai completar 100 anos no ano que vem. E quando falamos desse encontro entre Cruzeiro e América, você que passou aqui já no início do século, quais são os sentimentos que vêm à cabeça se tratando de rivalidade, de história e de importância desse confronto no cenário regional, ainda que não seja um Cruzeiro e Atlético, né? E ainda sobre o América, o que você pode falar de experiências que teve com o Lisca? Se enfrentaram apenas uma vez, mas o que dá para traçar desse clássico de quarta, também pensando no Lisca, que é um dos treinadores que está em alta no futebol brasileiro esse ano. Obrigado, um abraço. Vem muito bem, fazendo um trabalho maravilhoso. Aliás, ele sempre fez trabalhos muito bons. Tem algumas coisas ao redor que de vez em quando ainda não permitem que ele acesse um degrau mais acima. E ele está trabalhando também para isso. A equipe do América, pelos jogos que eu tenho visto, muito bem organizada, bons jogadores, merecendo estar lá entre os 4 classificados. E o clássico é um jogo diferente. Nós vamos para esse jogo tentar nos motivar por essa derrota que sofremos hoje, para que possamos enfrentar um adversário ainda mais categorizado e em melhores condições. Tomara que a gente consiga recuperar o psicológico desse grupo até quarta-feira, para poder fazer um bom jogo contra o América e encontrar o Lisca sempre será um prazer.